Na semana passada, no nosso Papo Profissa, eu comentei com vocês que a última empresa que eu trabalhei foi uma empresa que me permitiu me cuidar um pouco mais, né? Que me permitiu ter mais liberdade lá dentro de fazer escolhas mais conscientes para o meu processo quanto uma pessoa neurodiversa. Isso de fato aconteceu, mas eu sei que essa não é a regra, na verdade é a exceção da exceção. O que normalmente acontece é que as empresas olham para um funcionário neurodiverso quando chega lá o funcionário para RH com o seu laudo psiquiátrico e fala: olha, eu sou uma pessoa neurodiversa, eu sou uma pessoa neuroatípica. A empresa começa a olhar essa pessoa com um olhar assim, de, entre muitas aspas, carta branca. E esse termo é péssimo, a gente nem vai entrar nesse mérito aqui hoje, mas o que eu quero dizer é que as empresas começam a deixar esse funcionário de lado. Ele é jogado para escanteio. Vamos conversar um pouco melhor sobre isso hoje. Imagina só, um funcionário que chega para você, você que é líder, ou algum colega de trabalho que chega na empresa hoje e fala assim: olha, eu sou uma pessoa com depressão. Eu entendi que eu tenho depressão, eu busquei ajuda, estou fazendo meu tratamento e essa é a minha condição. Então eu peço para vocês que a partir de agora tenham um novo olhar comigo, porque eu tenho individualidades que merecem respeito. Ok. Num primeiro momento, você pode até pensar assim: ah, normal, mas uma pessoa com depressão, afinal de contas é um mal do século. Mas essa pessoa tem individualidades. E essas individualidades não são pontos fracos da pessoa. É esse ponto que eu quero chegar com vocês. Imagina a seguinte situação. O Arthur lá na live, por exemplo, ele falou que ele tem dislexia. Imagina uma pessoa com dislexia que vai fazer jornalismo e trabalhar em uma rádio. Como que alguém que tem dificuldade de leitura consegue entrar ao vivo numa rádio lendo uma matéria? É praticamente impossível. Naquele momento, aquilo foi extremamente doloroso para o Arthur, porque ele tinha uma dificuldade enorme na carreira que ele pretendia seguir. O que ele fez? Com o apoio da rádio, explorou outras áreas dentro do jornalismo e se tornou um baita profissional. Ele não costuma falar, mas ele é cheio de prêmios até internacionais dentro do jornalismo. Coisa que eu gosto de enaltecer. Mas ele não costuma falar muito. Bom, o que a gente tira disso? Quando a empresa tem uma postura de abraçar o funcionário, de ser mais compreensiva, de ter empatia pelo seu funcionário, o que acontece é um movimento, é criar uma nova rede ali de apoio, de acolhimento, onde esse funcionário consegue explorar o que de fato são os seus pontos fortes. O Arthur se tornou um excelente profissional em outras áreas. Ele não é o profissional que entra ao vivo. Eu, Sara, sou publicitária, sou mercadóloga, né? Então tem várias coisas que eu executo muito bem, outras nem tanto. E isso é normal e não são os meus diagnósticos que vão mudar isso em mim. Afinal de contas, nós somos pessoas com capacidades. Não é o nosso laudo que nos define. Deu para compreender? É assim, esse movimento ele é muito mais fácil quando a gente tem, como eu disse, uma liderança compreensiva. Então, o que eu posso fazer como um líder numa empresa? Chegou para mim um funcionário e falou assim: olha, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. E tem dias que eu vou ter crises depressivas, eu vou ter crises de ansiedade, eu vou ter uma crise bipolar e eu não vou conseguir produzir. Ok, naquele dia o seu funcionário não vai produzir tão bem. No dia seguinte, ele pode produzir. Na semana seguinte, ele pode estar melhor. E naqueles dias que ele está melhor, incentive seu funcionário. Faça com que ele explore outras habilidades que ele ainda não explorou. No final das contas, você não perde um funcionário. A gente sabe o quanto tem de gasto para uma empresa a demissão e a recontratação de um novo profissional. Você não perde um funcionário, você ganha um profissional mais engajado dentro do seu negócio. Afinal de contas, ele se sente acolhido e abraçado.
O network da sua empresa fica valorizado porque esse profissional, ele não se cala, gente. Se tem uma empresa que abraça a neurodiversidade, a tendência é que os funcionários espalhem essa notícia. O network da sua empresa fica muito valorizado. Você ganha destaque no mercado por ser uma empresa mais acolhedora. Quais pontos negativos tem aqui? Eu não consigo enxergar nenhum. Isso com uma mudança simples, que é você deixar de tratar esse funcionário como um funcionário que não produz, que não consegue pegar uma demanda, que não consegue executar uma atividade e passa a olhar para ele como um profissional com capacidades e pontos fortes. Não é um laudo que define esse profissional. Não é. Bom, eu precisava deixar isso claro depois do nosso papo Profissa, né? Afinal de contas, ficou ali como uma ilusão de que a empresa que eu passei... E lembrando, gente, naquele dia eu ainda comentei, isso não impediu, a empresa que eu passei, ela me permitiu explorar muitas coisas, mas isso não impediu que a minha demissão chegasse. Quando deu o primeiro dia útil desse ano, o que eu recebi foi um convite de retirada, e tudo bem, sabe? Lá eu pude explorar e me conhecer, entender outros pontos fortes que eu tenho. Isso foi ótimo para o meu processo atual. Mas para aquela empresa, para o momento daquele negócio, eu não tinha as capacidades suficientes para continuar ali trabalhando. Eu não era a melhor profissional e tudo bem, a gente também tem que entender isso. Se eu não estou conseguindo dar... Tem muita diferença aqui no que eu disse antes para o que eu estou dizendo agora. Uma coisa é a empresa não te olhar como um profissional competente. Outra coisa é você entender que, ok, com todas as competências que eu tenho, eu ainda não me encaixo nesse lugar. Eles precisam de um outro profissional com outras características. Tudo bem, eu me retiro, outra pessoa entra. Deu para entender a diferença? Então, assim, mesmo eu ainda tendo recebido o meu convite de retirada, é possível que essa transição, que essa demissão, ela seja amigável. Que esse desligamento do funcionário, ele tenha compreensão. Que não seja um fardo, que não seja um peso. Porque mexer com a autoestima profissional de alguém é muito complicado. Imagine só, esse mesmo funcionário que tem depressão. Se ele já tem as suas dificuldades ali no dia a dia, com a sua doença, com a sua condição, né? De se tornar menos sociável, de ficar mais triste, mais recluso, e ainda por cima a empresa passa a olhar ele com um olhar de jogá-lo para escanteio, e ele passa a se sentir uma pessoa inútil também profissionalmente, o que sobra dessa pessoa? O que sobra? Qual a responsabilidade da empresa nesse aspecto de valorizar ou de acabar com a saúde mental desse funcionário? Lideranças têm responsabilidade, sim. Se você é CEO do seu negócio, você também tem responsabilidade sobre como a sua empresa impacta a vida do seu funcionário. Tratar ele como escanteio, jogado de lado, não vai fazer bem para esse profissional. Muito melhor vai ser se você incentivá-lo a buscar outras alternativas, a buscar outros recursos, para ele continuar aquele profissional produtivo que era, ou de uma forma diferente, mas que você não perca essa pessoa simplesmente porque ela é neurodiversa. Bom, era isso que eu precisava falar sobre o nosso papo Profissa. Ao longo dos dias a gente vai conversando sobre outros temas que a gente comentou lá, tanto eu, quanto o Arthur, quanto o Jonas. Foi um papo muito legal. E a gente se vê por aí. Bom? Beijo!